E a Bíblia, então, Paulo está falando ali que é possível você cansar de fazer o bem. Ele fala assim: quanto a vocês, irmãos, não vos cansem, não se cansem de fazer o bem. Ou seja, ele está dizendo que é possível cansar de fazer o bem. Mas para a gente poder entender esse versículo, poder entender essas coisas, o que é se cansar de fazer o bem e o que é não se cansar, porque o conselho dele é para que nós não nos cansemos de fazer o bem, né? O que é o bem, o que é fazer o bem, nós precisamos entender. Então eu quero trabalhar um pouco essa ideia aqui de como não nos cansarmos de fazer o bem. Esse foi um ano diferente, esse foi um ano onde muitas pessoas elas sofreram vários apertos, né? Às vezes um aperto financeiro, às vezes um aperto familiar, às vezes um aperto na área emocional, às vezes um aperto, enfim, nos seus estudos. As pessoas sofreram muito, assim, ataques, né? Sofreram muito de várias áreas, mas no fim a gente precisa aprender: não vos cansem de fazer o bem. Porque em época onde as coisas apertam um pouco, a nossa tendência é nos fecharmos, segurarmos as coisas para nós mesmos e deixarmos de pensar no próximo, pensarmos no outro. Mas Paulo está falando o seguinte: quanto a vocês, irmãos, não vos cansem de fazer o bem, porque você jamais vai fazer o bem para si mesmo, você sempre vai fazer o bem para outro. Se você faz apenas para si mesmo, isso não é o bem, isso não é bom. Mas quando nós fazemos algo para o outro, isso é bem, isso é o bom. Então fazer o bem cansa? Segundo Paulo, sim. Mas quando isso acontece? Como que isso acontece? O que é fazer o bem? Vamos falar um pouco sobre isso, por isso o título da mensagem de hoje é: não cansem de fazer o bem. Amém? Por isso eu quero ler a história, um pedaço da Bíblia aqui, onde Jesus ele está lá no jardim, ele está lá no Getsemane, e ele está ali orando, e ali é um momento que a gente aprende muitas coisas sobre como não nos cansarmos de fazer o bem. Eu quero ler a narrativa inteira então de Jesus chegando lá no Getsemane, ele passando pelo que ele passou ali, né? O Evangelho de Lucas, ele fala que Jesus naquele momento ele chegou a suar, o corpo dele suava gotas de sangue, de tamanho estresse, de tamanha ansiedade, de tamanha necessidade que estava acontecendo ali de estresse na vida de Jesus. Isso é comprovado cientificamente. Tem pessoas que, devido a altíssimo nível de estresse, elas suam gotas de sangue, e Jesus naquele momento ali, ele chegou a suar gotas de sangue. Mas eu quero ler a narrativa de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 ao 42, que diz o seguinte: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Olha só, Jesus aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Você consegue ver o lado humano de Jesus aqui? 100% homem também, angustiado, triste, uma tristeza mortal, a alma dele falando com ele. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, aquele momento, aquela hora ali, fosse afastada da vida dele. E dizia: Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Olha só que
que momento da vida de Jesus. Então Jesus, na verdade, ele se preparou, em todos os anos da vida dele, ele se preparou para esse momento aqui. Jesus, ele estava prestes a morrer. Ele estava prestes a ser entregue na mão dos pecadores. Os pecadores o matariam na cruz, crucificariam Jesus. Ele estava naquele momento de maior aflição, maior angústia, porque apesar de ele ter se preparado em todos aqueles momentos, Jesus ele coloca aqui duas coisas que ainda não estavam preparadas, ainda não se conformavam com o fato dele ter que morrer na cruz por todas as pessoas. Existiam duas coisas dentro dele, que faziam parte dele, que ainda não estavam conformadas com o fato de Jesus ter que morrer. E as duas coisas são a alma e o corpo. A alma e o corpo de Jesus ainda não haviam se convencido de que eles poderiam morrer, de que eles deveriam morrer na cruz por todas as pessoas. Jesus ele diz essas duas coisas. Ele diz assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Se referindo que a alma dele ainda não estava preparada, ela ainda não concordava com a ideia de morrer na cruz. E ele também diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O meu espírito está pronto, mas o meu corpo é fraco. O meu corpo ainda não deseja se entregar. O meu corpo ainda não quer morrer na cruz. O meu corpo ainda não quer ser oferecido como sacrifício. E ele está nos ensinando então que a nossa vida espiritual, para que ela possa se manifestar aqui na terra, ela tem que ter concordância em 3 níveis: no espírito, na alma e no corpo. Muitas das vezes nós pensamos assim: mas eu sei que eu sou mais que vencedor, Jesus falou isso sobre mim, a Bíblia fala isso sobre mim, Ele já venceu, o meu espírito sabe dessas coisas, mas a sua alma e o seu corpo não concordam com isso. Por isso você não vive como mais que vencedor. Jesus estava falando: o meu espírito está pronto para ir para a cruz, mas a minha alma está triste e o meu corpo é fraco. Mas a manifestação daquilo que está no Espírito, para aquilo que está no Espírito acontecer nessa terra, se manifestar nessa terra, tem que ter um alinhamento nessas 3 posições, nessas 3 áreas. Eu não sei como chamar isso, mas nessas 3 áreas: no Espírito, na alma e no corpo. Quando essas 3 coisas estão alinhadas, nós vemos a manifestação daquilo que é espiritual aqui na terra. Você é mais que vencedor. Meu espírito concorda com isso. A tua alma olha as circunstâncias. Não sou mais que vencedor, não. Olha aqui, minha mãe está sofrendo, eu estou desempregado, eu não sei o quê. A alma olha as circunstâncias, ela não concorda com o Espírito. Ok, a sua alma começa a concordar com o Espírito. É verdade, eu sou mais que vencedor. Não importa, essa doença não vai me impedir, o desemprego não vai me impedir, qualquer coisa que acontecer contra mim não vai me impedir de eu saber que sou mais que vencedor, mas o seu corpo fica em casa, deitado, dormindo. Se você quiser usufruir da verdade de mais que vencedor, o seu corpo tem que levantar da cama e ir trabalhar, e ir encontrar um emprego, e ir orar pela sua mãe que está doente, o seu corpo tem que fazer alguma coisa. Ou seja, nós precisamos de um alinhamento entre essas 3 coisas para que as verdades espirituais se manifestem aqui na terra. Jesus está nos ensinando isso aqui através desse momento. Perceba que Jesus ele vai orar 3 vezes. Ele fala que a alma está triste, ele vai e ora, aí ele volta. Aí ele fala que o corpo é fraco, ele vai e ora. Aí ele volta ali e fala assim: vocês ainda estão dormindo? Ele vai e ora. E quando ele volta, ele fala assim: chegou a hora, eu vou me entregar, agora vem aquele que me trai. Ou seja, Jesus foi lá, resolveu o pensamento da alma. Aí ele voltou. Ele falou: não, o corpo ainda é fraco. Aí ele foi lá, voltou. Aí ele resolveu o problema do corpo. Ele foi lá, olhou os discípulos lá, ele pensou: ainda não vale a pena morrer por eles, tudo vagabundo, preguiçoso. Aí ele foi lá, orou mais um pouco, e aí pronto, agora ele estava pronto para ser entregue. Tudo havia se alinhado. A carne, a alma, o espírito.
Todas essas três áreas, elas precisam de um alinhamento, elas precisam estar em sintonia com o Espírito, em concordância com o Espírito. Isso nos ensina que a manifestação da nossa natureza espiritual nem sempre é o que a nossa alma e o nosso corpo desejam também. Às vezes você tem uma verdade espiritual sobre você, mas isso nem sempre é o que a sua alma e o seu corpo estão desejando. Já passou por uma pessoa enferma na rua e veio aquele pensamento assim, ora com ela, e você passa reto porque você fala assim, eu não. Ou seja, o seu espírito sabe que em você existe poder para curar aquela pessoa, mas a sua alma e o seu corpo não querem orar por aquela pessoa. Nem sempre aquilo que existe no Espírito, aquilo que é vontade do Espírito, é também vontade da nossa alma e da nossa carne. A alma e o corpo preferiam morrer ali mesmo. Preste atenção, olha o que Jesus estava falando. A alma e o corpo de Jesus estavam preferindo morrer ali mesmo naquele lugar. Por isso ele fala, afasta de mim esta hora. Afasta de mim esse momento. A alma e o corpo, eles não estavam preocupados com a cruz. Eles não queriam, eles estavam desejando morrer naquele momento. Jesus, ele não estava com medo da cruz. Jesus, ele não queria morrer naquele momento. A alma dele estava numa tristeza, e ele fala, uma tristeza para a morte, ou seja, a alma dele estava falando assim, vamos morrer aqui. O corpo é fraco, estava suando gotas de sangue, o corpo estava falando, vamos morrer aqui. Mas o Espírito de Jesus falava, não, nós viemos para morrer na cruz. Ou seja, Deus, por gentileza, afasta de mim esse momento para que eu não morra aqui nesse jardim, para que eu não morra aqui no Getsemane. Porque o desejo do Espírito de Jesus era morrer na cruz e não ali naquele lugar. A alma e o corpo preferiam morrer ali mesmo, naquele jardim, do que ir para a cruz. Por isso Jesus fala, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa hora. Ou seja, Deus, que eu não morra aqui, para eu poder ir para a cruz. A oração de Jesus era espiritual, não era uma oração da alma. A oração de Jesus era uma oração que vinha do Espírito dele, e o Espírito de Jesus desejava a cruz. O Espírito de Jesus desejava a cruz. O Espírito queria que fosse afastado dele o desejo de morrer ali mesmo. O sofrimento que estava fazendo ele suar gotas de sangue, afasta isso de mim, Deus, para que eu não morra aqui no jardim. Muitas pessoas confundem essa oração pensando assim, olha, Jesus teve problemas, ele não queria morrer na cruz. Não, na verdade o Espírito dele sempre quis morrer na cruz. E é por isso que ele estava tentando afastar as vontades da carne e da alma, para que ele não morresse ali naquele lugar. Porque a alma e a carne estavam desejando morrer ali mesmo. É como se o corpo pensasse assim, ei Jesus, é muito mais simples eu suar aqui gotas de sangue até você morrer, do que você sofrer o que você vai sofrer para morrer na cruz. A alma pensava, é muito mais fácil a gente morrer aqui do que a gente se expor à desgraça e à vergonha que a gente vai se expor para você morrer na cruz. É como se a alma e o corpo de Jesus ainda não tivessem se rendido à vontade do Espírito. Mas Jesus, no Espírito, ele sabia, eu quero a cruz, eu vou para a cruz, eu vou morrer na cruz, porque se ele morresse ali, ele livraria só ele da cruz, mas se ele morresse na cruz, ele livraria todos nós da cruz. Jesus, perfeito, perfeito. Ele veio para fazer a vontade do Espírito. Ele veio para viver no Espírito. Ele veio para que a sua alma, a sua carne, tudo aquilo que consiste no homem Jesus, se rendesse à vontade do Espírito. E é por isso que fazer o bem é tudo aquilo que você faz para os outros, guiado pelo Espírito. Jesus estava falando o seguinte, ei alma, se você morrer aqui, você não está fazendo bem. Porque quando você não alinha a sua alma ao seu espírito, é aí que você cansa de fazer o bem. Jesus estava falando, ei corpo, se você morrer aqui, você não está fazendo o bem.
Porque quando você não alinha o seu corpo ao seu espírito, é quando você cansa de fazer o bem. Quando é que cansamos de fazer o bem? Quando nossa alma e nosso corpo não se alinham à vontade do Espírito. Quando a nossa alma e nosso corpo não estão de acordo com o Espírito, nós cansamos. Mas quando nós fazemos tudo em dependência, em concordância com o Espírito, aqui não há cansaço. E quando eu faço tudo aquilo que eu faço de acordo com o Espírito tem um único foco, o outro, o próximo. Ou seja, fazer o bem é tudo aquilo que eu faço para o outro, guiado pelo Espírito. Isso é fazer o bem. Isso é me entregar. O Espírito então estava orando, pois o foco não estava só no homem Jesus, mas o foco estava em todas as pessoas. O foco do Espírito de Jesus não era apenas o homem Jesus. A alma e o corpo tentavam convencer Jesus de morrer ali, mas o Espírito de Jesus estava falando: ei, nós vamos para a cruz, porque eu vim para fazer o bem, eu não canso de fazer o bem. Vocês estão tentando me cansar de fazer o bem, mas eu vou para a cruz, porque tudo aquilo que eu faço guiado pelo Espírito, que é para os outros, isso é fazer o bem. Por isso, fazer o bem é tudo o que você faz ao outro, guiado pelo Espírito. Em Gálatas capítulo 6, versículos 8 ao 10, nós encontramos a seguinte história. A seguinte passagem bíblica: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Preste atenção, só cansamos de fazer o bem quando a alma e o corpo não se alinham ao Espírito. A Bíblia está nos dizendo que Jesus ele colheria uma única coisa se ele permitisse que o corpo dele ali no Getsemane morresse. Ele colheria destruição. Mas como ele foi guiado pelo Espírito e plantou de forma com o Espírito, agora ele colheu o quê? Vida eterna para todos nós. Ou seja, ele está mudando a forma de vermos as coisas. Nós cansamos de fazer o bem quando a alma e o corpo não se alinham ao Espírito. Jesus estava alinhando os sentimentos da alma ao Espírito e os desejos do corpo ao Espírito. Deixa eu colocar dois pensamentos aqui que talvez nos ajudem. Dois pensamentos sobre como cansamos de fazer o bem. Dois pensamentos sobre como cansamos de fazer o bem. O primeiro deles é um pensamento que surge na nossa alma, é um sentimento, é o sentimento da desconfiança. Você passa a desconfiar das pessoas. As pessoas traíram você e agora você desconfia delas e por isso você deixa de fazer o bem. Você deixa de ser guiado pelo Espírito para abençoar aquela pessoa que te traiu. E fazer o bem é ser guiado pelo Espírito para abençoar o outro. Vocês entendem isso? Vocês estão acompanhando? Ou seja, um dos pensamentos, uma das coisas que tenta nos impedir de fazer o bem é a desconfiança. As pessoas fizeram algo para mim, me traíram. Se você pensar um pouco, Jesus naquele momento ali em que a alma dele estava triste, ele tinha acabado de ser traído por Judas. Não é verdade? Judas estava lá trazendo os soldados para prender Jesus. E a alma de Jesus, então, ela podia estar pensando assim: do que vale a gente ficar aqui fazendo o que faz, curando os enfermos? A gente não dorme, a gente não se alimenta direito, a gente fica fazendo tudo para os outros, para agora um cara que andou comigo aqui do meu lado, cuidava do meu dinheiro, me trair? A alma de Jesus, então, estava numa tristeza, e eu não sei se você já passou por isso, mas um dos maiores momentos em que a sua alma mais sente tristeza é quando você sofre com relação à atitude de alguém contra você. Alguém que você confiava. Imagine um casal onde tem uma traição.
Imagine irmãos onde existe uma traição. Imagine, é o momento em que a alma fica mais angustiada, porque ela tinha se depositado nas mãos de alguém e aquele alguém quebrou a confiança. Agora Jesus estava num momento desse, sendo traído. A alma de Jesus aflita, e Jesus fala: minha alma está aflita, aflita para a morte. Ele estava num dos maiores momentos de tristeza dele. A alma estava pensando: o que vale fazer para os outros, e terminar nisso aqui, traição. Não vale a pena morrer por eles. Quer saber, Jesus? Vamos morrer aqui mesmo. Não vale a pena ir para a cruz, Jesus. A alma de Jesus falava para Jesus: não vale a pena ir para a cruz. Vamos morrer aqui mesmo. Por quê? Porque agora tinha desconfiança com relação às pessoas. A alma estava confusa. Ei, há todo esse tempo eu me dou. Por que eu vou morrer por eles agora? A alma de Jesus queria morrer ali mesmo. Porque eu fiz tantas coisas e nunca recebi nada em troca. Você já pensou assim? Nossa, eu sempre faço, sou eu que sempre sirvo, sou eu que sempre me entrego, eu nunca recebo nada em troca, às vezes nem um obrigado, às vezes nada. O que está acontecendo? Sempre sou eu que tenho que abrir mão, sempre sou eu que tenho que, sempre eu. Ou seja, isso é a sua alma desconfiando das pessoas. Isso é sua alma não estando alinhada ao Espírito. Isso é sua alma falando assim: ei, você deve cansar de fazer o bem. Desconfiança. A desconfiança nos leva a cansar de fazer o bem. Se você se desalinha da mentalidade de Deus, que é fazer o bem, seu foco se torna você e não o próximo. Porque a mentalidade do Espírito é sempre o próximo. A mentalidade do Espírito é sempre o próximo. Se você se desalinha da mentalidade de Deus, seu foco se torna você. E quando isso acontece, você começa a desconfiar das pessoas. Ou seja, desconfiança é um dos pensamentos que te leva a cansar de fazer o bem. Mas o nosso Espírito sabe. Salmos 27, 8 diz o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Enquanto a alma fala para você: ei, para que fazer isso para os outros? Para que nós podemos falar para a nossa alma? Eles confiam em cavalos, eles confiam nas coisas, eles confiam em outras pessoas, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Esse é o pensamento do Espírito que domina a desconfiança. Nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Ele nos faz erguer e Ele nos faz ficarmos firmes. É Ele quem nos sustenta. Nós não precisamos de um obrigado, nós não precisamos da retribuição das pessoas com relação àquilo que fizemos a ela. Nós não fazemos porque nós vamos receber algo em troca, nós fazemos porque nós já confiamos no Senhor e aquilo que Ele fez por nós é suficiente. Jesus não morreu para que você pudesse fazer algo em troca. Jesus não morreu para você poder viver para Ele. Jesus não morreu para você entregar a sua vida para Ele. Jesus não morreu para que você fosse um escravo dEle. Jesus não morreu para que você pudesse recompensá-lo por aquilo que Ele fez. Não, Jesus morreu porque Ele é bom. Jesus morreu porque Ele quis se entregar. Jesus morreu porque Ele decidiu ser guiado pelo Espírito. E a vontade do Espírito é sempre o bem do próximo. A vontade do Espírito é sempre o bem do próximo. Então ele confiava em Deus. Ele confiava na ressurreição através do amor. Ele confiava na palavra do Pai Celestial. Ele confiava nessas coisas. E é por isso que as circunstâncias não podiam mais afligir a sua alma. Ele foi lá no cantinho e ele começou a orar. Não, Senhor, eu não quero morrer nessa hora. Eu quero a cruz. Não me importa o que as pessoas fizeram, não importa como as pessoas estão me retribuindo, não importa se vão me trair, não importa o que se vão cuspir em mim, não importa se vão me bater, não importa o que eles estão fazendo, o que eu quero é confiar no Senhor. E se o Senhor me enviou para morrer na morte de cruz, é isso que eu vou fazer. O Espírito de Jesus entrou no comando. A alma de Jesus se submeteu à vontade do Espírito. E tudo aquilo que era desconfiança
foi dominada pelo pensamento espiritual, foi dominada pelo pensamento da verdade em Deus. E agora Jesus estava pronto para se entregar. Um outro pensamento que nos leva que nos faz cansar de fazer o bem. O primeiro pensamento era um pensamento da alma, e agora é um pensamento sobre o corpo. O pensamento do corpo que nos impede ou nos faz cansar de fazer o bem, é o pensamento errado sobre o que é sucesso. Então a alma, sem o espírito, ela gera sentimentos que me levam a tentar me defender contra os outros. Desconfiança é um sentimento que me faz tentar me defender contra os outros. A alma, então, sem o espírito, gera sentimentos que me levam a tentar defender contra os outros. Mas a alma, guiada pelo espírito, me conduz a sentimentos de me entregar pelos outros. Porque se você estiver alinhado com Deus, seu foco é pessoas. E no corpo, o pensamento que nos leva a cansarmos de fazer o bem no corpo se chama sucesso. A ideia errada do que é sucesso. O corpo é aquele que é responsável por nos manter aqui na terra. O corpo é o que nos permite nos relacionarmos com as coisas deste mundo. O corpo é o que nos mantém na terra. Por isso o corpo tem instintos de sobrevivência. O corpo tem instintos de sobrevivência, porque é ele o responsável por nos manter aqui na terra. É ele o responsável por fazer eu poder ter relacionamento com outras pessoas. É ele o responsável por poder me fazer pisar aqui nesse chão. É ele o responsável. Então ele não quer morrer. Ele não deseja morrer. Ele tem instintos de sobrevivência. Sendo assim, para sobreviver, você precisa ser o mais forte, passar por cima de todos. E sucesso no nosso mundo se tornou sinônimo de dominar os outros, de passar por cima de todos, ser o mais forte. Não é assim? Eu preciso ser o que tem mais dinheiro, eu preciso ser o que tem mais saúde, eu preciso ser o mais bonito, eu preciso ser o mais sei lá o que né, as pessoas estão buscando. O sucesso então virou sinônimo de ter dominado os outros, ser maior que a maioria. Quanto mais pessoas eu vejo inferior a mim mesmo, mais sucesso eu acho que eu tenho. Nessa geraçãozinha nossa de hoje em dia, quantos mais seguidores eu tenho, mais superior eu acho que eu sou aos outros. Não é assim? Eu tenho sucesso, eu tenho 100 mil seguidores no Instagram. Instinto de sobrevivência, instinto da carne, instinto do corpo, querendo ser o maior para poder atrair para você comida, moradia e procriação. Instinto do corpo. Então sucesso virou satisfazer o corpo, sucesso virou termos domínio sobre os outros, sucesso virou ser aquele que vai perpetuar o seu legado. Isso virou sucesso. Sucesso na perspectiva errada corrompe o caráter e gera cansaço. Sucesso na perspectiva errada faz com que você foque em você. Sucesso na perspectiva errada faz com que você pense somente em você. Mas sucesso na perspectiva correta gera vida, dá a vida, entrega a vida. O corpo de Jesus, então, naquele momento, ele estava suando gotas de sangue, falando assim: ei Jesus, morre para você mesmo, só para você. Não vai para a cruz não. Se você for na cruz, você vai morrer por muitas pessoas. Mas se você morrer aqui agora, você morre só por você. Faça por você. Tenha você o seu sucesso. Viva para você. O corpo de Jesus não concordava ainda com o Espírito. Então Jesus fala: o meu Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne ainda quer viver por ela mesma, para ela mesma. E aí Jesus volta a orar. E depois que ele volta a orar, ele volta com uma nova perspectiva de sucesso. Ele volta com o corpo dominado. Ele volta com o pensamento de que, sucesso não é dominar os outros, mas sucesso é o quanto eu posso me entregar pelos outros.
é o quanto eu sou livre das minhas necessidades, é o quanto eu sou livre das minhas opiniões, é o quanto eu sou livre das minhas certezas, é o quanto eu sou livre dos meus sofismas, para que eu possa viver para o outro. Isso é sucesso. Sucesso não é você ter mais que todos, sucesso é você servir a todos. Isso é sucesso. Sucesso é viver a vida de Cristo, e a vida de Cristo é a vida que veio para o mundo para se entregar a todos, para morrer por todos. Dessa perspectiva, jamais cansaremos de fazer o bem. Se você viver para você mesmo, na sua alma, você cansa de fazer o bem. Se você viver para você mesmo, no seu corpo, você cansa de fazer o bem. Mas quando a sua alma, o seu corpo se alinham à perspectiva do Espírito, aí nós nunca vamos cansar de fazer o bem. Nós sempre vamos nos entregar ao próximo. Nós sempre vamos servir um pouquinho mais. Nós sempre vamos amar um pouquinho mais. Nós sempre vamos nos doar um pouquinho mais. Nós sempre vamos avançar um pouquinho mais. Nós sempre vamos entregar aquilo que temos aos outros mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Nunca vamos nos cansar de fazer o bem. O corpo sem o espírito é igual os desejos do corpo, que é ter o corpo desejando coisas que me deem vantagem sobre os outros. Mas o corpo guiado pelo Espírito gera um desejo de servir os outros. O corpo guiado pelo Espírito faz com que os outros possam viver o céu também. Para concluir, eu quero dizer o seguinte: fazer o bem cansa, apenas quando ideias de não fazê-lo entram na sua cabeça. Entram em você, entram na sua mente. Por isso, se sua mente estiver alinhada com o seu propósito, Paulo ensina que você não cansará de fazer o bem. Se você estiver alinhado com Deus, seu foco sempre será pessoas. E aí você nunca vai cansar de fazer o bem. Porque nós só cansamos de fazer o bem quando a nossa alma e o nosso corpo decidem pensar em nós mesmos. É aí que nós cansamos de fazer o bem. O conselho de Paulo é: semeie para o Espírito, e você vai colher vida eterna. Entregue, faça o bem, faça o bem, nunca se canse de fazer o bem. Ou seja, nunca deixe a sua alma ou o seu corpo no controle, mas sempre o Espírito. Do mesmo jeito que Jesus fez no Getsemane. Ore, se coloque diante de Deus, coloque o Espírito no controle. Se você estiver alinhado com Deus, o seu foco sempre será pessoas. E se o seu foco sempre for pessoas, você nunca se cansará de fazer o bem. Os instintos do corpo e os desejos mais sublimes da alma, quando não são guiados pelo Espírito, nos levam a cansar de fazer o bem. Mas atitudes conscientes de bondade são a manifestação da nossa natureza divina. Atitudes conscientes da nossa bondade é a manifestação da nossa natureza divina. Servir o próximo, amar o próximo, é a manifestação de quem você é como Deus. Essa é a manifestação do seu Espírito. Somos seres espirituais e vivemos para abençoar pessoas. Por isso não nos cansamos de fazer o bem. Não nos cansamos de fazer o bem.